E o texto diz: e eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender, e muita gente não entende, é a guerra que é travada diariamente, a batalha que existe. Eu sei que tem gente que não crê no mundo espiritual, que não crê no diabo, não crê naquilo que ele pode fazer, mas isso é real, isso é verdadeiro. Gente como eu, por exemplo, fui criado na macumba, vi muitas manifestações, desde criança tive muita experiência com o mundo espiritual, eu nunca duvidei, mas tem gente que duvida disso. Mas essa batalha, esse inimigo de Deus, ele existe. É porque eles são espíritos, e você não consegue ver com os teus próprios olhos. E tem gente que não consegue ver, não acredita, não crê. Embora os efeitos a gente consegue ver por todos os lados. Mas assim, a primeira coisa que nós precisamos nos convencer é que existe uma guerra sendo travada. E tudo que você vê hoje na terra de consequência é resultado disso. É resultado do mundo espiritual que influencia os governos. A Bíblia nos diz que a nossa luta ela não é contra sangue nem carne, mas é contra principados e potestades, dominadores desse século. E diz que, por não ser uma luta carnal, as nossas armas são espirituais e poderosas em Deus para destruir os nossos inimigos. Então, a primeira coisa que a gente precisa se convencer é dessa batalha, dessa luta que é travada. Qual é o objetivo do diabo? A Bíblia fala que o diabo ele vem matar, roubar e destruir. E a gente vê isso hoje. Você vê a vida de pessoas sendo destruídas, famílias sendo destruídas, por vários motivos. Eu estou dizendo isso porque aqueles que acreditam na existência do diabo, acham que o diabo simplesmente quer matar a pessoa, quer matar o teu corpo físico, você que é cristão, ou então quer tirar a tua saúde, ou quer tirar teus bens. Tem gente que tem medo disso, mas não é esse o propósito do diabo, embora ele faça essas coisas. Embora ele faça tudo isso, mas o diabo ele tem um objetivo muito claro. E isso você vê registrado nas Escrituras, quando Paulo, no final da vida dele, ele diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 6 ao 7, ele fala assim, ó, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Para quem conhece a Bíblia, conhece a história, sabe que Paulo estava prestes a ser morto por Roma, ele foi morto em Roma, é isso que a história nos conta. E ele diz assim, ó, o tempo da minha partida é chegado, e Paulo não estava dizendo que ele ia morrer de velhice, ou por doença. Segundo a história, diz que Paulo foi martirizado por causa do evangelho. E aí a expressão de Paulo, ela revela o objetivo que o diabo tem e o que ele quer destruir na vida de alguém. Ele diz assim, ó, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A fé é aquilo que o diabo quer destruir. Talvez você esteja sentado agora aqui me ouvindo, e talvez você tenha perdido a tua fé, ou você está perdendo a tua fé, porque esse é o propósito do diabo. A Bíblia diz que a fé é o fundamento, e quando você tira o fundamento de alguém, ou de alguma coisa, você derruba tudo que está em cima. Não é a tua saúde que ele simplesmente quer, não é teus bens, e não é a tua vida, não é a tua casa simplesmente. Por quê? Porque se o diabo te matar hoje, você vai viver eternamente com Deus. E a vitória do diabo e a nossa derrota não é em perder essas coisas, mas é de perder a fé, porque se você perde a fé, você perde tudo. E João diz assim, ó, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz do maligno. Preste atenção no que eu vou dizer a você, porque se você entender isso, você vai saber travar essa batalha. Se você tem uma aliança com Jesus, se você nasceu de novo, se você entregou tua vida a Jesus, o diabo, ele não pode te tocar. É o que diz a palavra. Porque se você estiver na presença de Deus, ele não pode fazer absolutamente nada contigo. Eu já contei minha história aqui algumas vezes. Eu fui criado na macumba, desde criança. Eu já fui aquele cara que fui para a encruzilhada fazer despacho.
Eu já tive muitas experiências, já contei para vários irmãos, os que estão mais perto. Mas no dia, e o diabo me afetava, minha vida inteira, até o dia que eu nasci de novo. Até o dia que com o meu coração eu criei em Jesus. E eu me lembro como se fosse hoje, aquele dia que marcou minha vida, e isso já tem 35 anos. Vocês acham que se o diabo pudesse me matar, me destruir, ele já não teria feito? Porque esses 35 anos, servindo a Deus, pregando o Evangelho, tocando na vida das pessoas, tu acha que se ele não pudesse, ele não faria isso? Mas ele não pode fazer nada contra mim, ele não pode fazer nada contra você, enquanto você permanecer na presença de Jesus. Mas como é que ele trabalha? Para te tirar dela. O texto de Apocalipse 12 diz que a igreja, os irmãos venceram pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. O que é o sangue do Cordeiro? Como vencer o diabo pelo sangue do Cordeiro? O que tem no sangue que faz com que os cristãos vençam o diabo? Você já pensou nisso? Porque a gente fala muito sobre isso, a gente ora pelos irmãos para ser coberto pelo sangue. O sangue de Jesus, meus irmãos, é mais do que um líquido viscoso, fisiológico que corre dentro de você. Não é esse sangue que o diabo teme. Quando a Bíblia usa a expressão do sangue de Jesus, ela está querendo se referir àquilo que o sangue representa. Qual é a mensagem do sangue, qual é a verdade que está por trás do sangue. Nós sabemos, a palavra nos diz que na cruz do Calvário, Jesus, ele verteu todo o seu sangue, é verdade. Ele verteu o seu sangue por nós. Mas o que esse sangue hoje tem? Qual é o seu valor? Qual é o seu poder que faz com que a gente vença o diabo? Vocês querem saber, não? Em primeiro lugar, o que o diabo vê no sangue? A derrota dele. Eu estava pensando hoje pela manhã sobre isso. Preste atenção no que eu vou dizer a você. Quando o homem caiu lá atrás, os nossos pais, ele foi expulso da presença de Deus. O homem pecou, ele se rebelou contra Deus. A partir daquele momento havia um escrito de dívida contra o homem. O homem, por causa do seu pecado, ele foi banido da presença de Deus. E diz que nessa hora o diabo entra. Ele entrou. O diabo não conquistou o direito de reinar sobre o mundo, mas ele usurpou o governo de Deus, uma vez que o homem foi separado de Deus, aquilo que eu falei. Porque essa é a estratégia do diabo. Quando ele te afasta de Deus, aí você se torna uma vítima, você se torna uma pessoa vulnerável a ele. Quando os nossos pais foram separados de Deus, o diabo entra. E aí ele estabelece o seu governo, e desde então, as coisas começam a acontecer. E a gente sabe que logo após a queda do homem, quando o casal lá, Adão e Eva, tiveram filhos, você vê como é que o diabo já operava ali entre eles, e você vê a consequência do pecado, porque o irmão mata o outro, e você começa a ver homicídio, adultério, prostituição. Isso vem acontecendo até os dias de hoje. Até Jesus, em função do pecado, o diabo exerceu o seu domínio sobre os homens, sobre o mundo. Mas quando Jesus na cruz, o seu sacrifício, por sua entrega, ele pagou pelos nossos pecados, esse domínio do diabo sobre a humanidade se encerrou. Quando você entra em aliança com Jesus, com Deus, pelo sangue dele, porque esse é o novo e vivo caminho que ele nos fez, nesse momento, o governo, a influência do diabo sobre a tua vida, sobre a tua casa, ele deixa de existir. Porque a brecha foi fechada. O que mais tem no sangue que nos faz vencer o diabo? No sangue também nós temos o perdão dos nossos pecados. Porque não há pecado ou culpa maior do que o amor de Deus. Não há nada que a gente tenha feito
que Ele não possa perdoar. Como eu disse, o pecado era uma brecha, e quando o homem pecou, ele se colocou debaixo da ação do maligno. Mas quando Cristo morreu na cruz, que os nossos pecados foram pagos, aí esse domínio e essa influência do diabo, ele terminou na nossa vida. De repente você está me ouvindo aqui agora de manhã, eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. Não importa o que você tenha feito, não importa, de verdade. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, não importa o tamanho do teu pecado. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Não importa mesmo, não importa o que você tenha feito, embora talvez você tenha que restaurar algumas coisas, mas Deus te perdoou do teu pecado. Eu digo isso porque tem pessoas que não se perdoam. Tem gente que, embora a Bíblia diga que foi perdoada, ela não se perdoa, ela vive debaixo de culpa. A culpa é uma coisa que escraviza as pessoas, que mantém você debaixo de cadeia. E se você entrou nesse lugar e por algum motivo a tua vida está sendo destruída, o teu casamento está sendo destruído, eu quero te dizer em nome de Jesus, há solução para você. Ao longo desses 35 anos com Jesus, eu já vi tanta coisa que você não tem ideia. Como Deus pode restaurar a vida de alguém, por mais torta que ela seja, por mais pecados que tenha cometido, mas o perdão, meus irmãos, ele é restaurador. É por isso que quando a gente canta sobre o sangue, o diabo treme. É por isso que o sangue é a razão de nós estarmos aqui, porque foi esse sacrifício perfeito, essa entrega voluntária de Jesus, que nos permite hoje viver e desfrutar a vida que nós temos. Se eu não tivesse sido alcançado por Jesus lá atrás, com certeza hoje eu não estaria aqui te falando. Mas o sangue não só mudou a minha vida, mas mudou a minha história toda. Deus já escreveu uma nova história para mim, e Ele tem uma história para que você viva também. É por isso que o diabo treme quando ele vê o sangue, e nós vencemos o diabo pelo sangue, porque ele não pode mais nos acusar. A Bíblia diz que o diabo, ele é acusador, ele é o nosso acusador. Ele quer incitar Deus contra nós, contra a igreja. Mas quando os teus pecados foram perdoados, quando você aceita isso, ele não pode mais te acusar. É por isso que nós vencemos o diabo assim, porque ele não tem mais como te acusar. Será que você entende o que eu estou falando contigo? Eu penso que Deus te trouxe aqui nesse dia para marcar a tua vida, para tocar em você, para quebrar as cadeias que te prendem. Agora, esse sangue que nos dá a vitória sobre o diabo, para que a gente possa, para que você possa obter o poder dele, o resultado dele, você precisa fazer uma aliança com Jesus. Verdadeiramente você precisa entregar a tua vida a Ele, porque senão você vai continuar sendo um objeto na mão do diabo, para ele usar a tua vida, ou quem sabe as pessoas que estão à tua volta, ou a tua família. Quando Jesus me alcançou lá atrás, eu estava muito perdido, eu já falei isso aqui. Embora sendo jovem, eu queria acabar com a minha vida, porque eu não encontrava mais sentido para viver. Eu era jovem, mas infeliz, vazio, preso por várias cadeias espirituais. Eu me entreguei a várias coisas que se tornaram cadeias da minha vida, e eu não conseguia me libertar daquilo. Até que um dia a palavra alcançou meu coração,
E eu me lembro desse dia como se fosse hoje. Eu entrei numa reunião e havia um pastor que estava pregando na frente. Eu não me lembro muito do que ele falou, mas teve uma hora que ele perguntou às pessoas que estavam ali quem queria fazer uma aliança com Jesus. E por um milagre, meus irmãos, eu que era um cara averso a essas coisas, mas Deus havia marcado um encontro comigo naquele dia, e eu fui à frente, eu recebi a oração daqueles irmãos, e eu te garanto que naquele dia, quando eu saí dali, a minha vida já estava diferente. Eu não sei te explicar isso com palavras, porque para você saber o que é, você precisa experimentar. Só aquele que experimenta esse milagre. O teu coração muda completamente, a tua cabeça muda, os teus alvos, os teus objetivos, a forma de você viver a vida muda. Eu que era um cara que ia acabar com a minha vida, eu saí dali cheio de vontade de viver, e já saí dali falando desse amor que havia me alcançado, desse sangue que me perdoou, que me lavou, que me purificou. E isso pode acontecer contigo nesse dia. Você pode sair por aquelas portas ali, como um dia eu saí daquele lugar livre, e já se passaram 35 anos, eu poderia te contar muitas histórias aqui, de muitas e muitas vezes que Deus operou e fez milagres, mas o maior milagre que eu provei na minha vida, foi no dia que eu nasci de novo, e que Deus colocou em mim uma nova vida, uma nova história. Deus colocou em mim um desejo de servi-lo, de amá-lo. E isso pode acontecer contigo também. Pode acontecer com você também.